quem é Marcelo Marinho. Sou nascido na cidade de Nova Iguaçu, lá no Fátima, que na ocasião a maternidade Bom Pastor ela tinha um alto índice de mortandade. Como a gente sempre morou aqui em Queimados, já contei minha história, onde eu nasci, no bairro do Carmo. Eu estudei no Mobral, né, na primeira infância, lá na igreja do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. E a professora Diva, ela foi minha professora, a primeira professora onde eu comecei a identificar as letras. E logo depois, meu pai, trabalhando na rede ferroviária, conseguiu bolsa de estudo e nós fomos estudar no Manuel Pereira. E até os 10 anos, eu morei no bairro do Carmo, depois abri o loteamento no Fanchen, meu pai comprou o terreno lá e aí nós começamos a construir nossa casa lá no Fanchen. Dali do Fanchen, a gente ia de bicicleta lá para a escola, Manuel Pereira, depois meus irmãos também nos acompanhando. Os 12 anos, 13 anos de idade, eu já começava a ajudar os vizinhos lá na capina, nas obras, porque eu aprendi isso, né? A gente começa a trabalhar desde cedo, e eu tenho um exemplo do meu pai, que também desde criança ele começou a trabalhar. Naquele tempo não tinha restrição de trabalho, né? Hoje em dia a legislação ela restringe muito a questão da criança e do adolescente trabalhar. E aí eu capinei quintal, e lá do lado de casa tinha lá um senhor chamado Seu Ovídio, o tio do Clóvis, e ele consertava sombrinha, franqueava lá pra gente ir lá ajudar para fazer sombrinha. Eu aprendi lá a consertar guarda-chuva, sombrinha. Naquele tempo não tinha aí a questão da importação igual o dia de hoje, né? Hoje sombrinha é baratinho, R$10. Mas naquele tempo era muito caro e as pessoas elas utilizavam a reforma e ele ganhava muito dinheiro nisso e nos contratava para a gente ajudar. E aí depois a gente foi crescendo, virei camelô, pegava a caixinha de picolé, vendia picolé. Meu avô era camelô, né? Meu avô Agenor, vendia de bala de leite de coco. E também a gente ajudava ele lá a embrulhar bala e aproveitava e vendia um pouco de bala também para a gente ter a nossa renda. Naquele tempo tinha o picolé do dragão chinês, picolé do China, e a gente gritava muito, picolé do China, e tinha muita aceitação. Naquele tempo tinha o Rapa, né? E a gente tinha que sair correndo para não perder mercadoria. Uma vez meu irmão e eu, né, o Rapa pegou a gente, levou mercadoria, mas isso fazia parte da vida e a gente sempre lutando, né? E aí quando eu cheguei aos 14 anos, eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe e falei, mãe, pai, eu quero trabalhar, eu quero tirar minha carteira de trabalho. E aí eu tirei minha carteira de trabalho e meu pai conseguiu para mim uma vaga lá em Botafogo, na SGB de publicidade. Aprendi muita coisa. E aí depois de um ano e pouco, mais ou menos, uma das empresas que eram sócios, que eram clientes da SGB, decidiu abrir uma house, uma agência exclusiva para fazer propaganda. E eu fui nessa leva por causa do meu. E eu fui trabalhar no centro da cidade, lá na Rua da Ajuda, inclusive no prédio onde tinha a Federação Esportiva do Rio de Janeiro. Trabalhei ali um tempo como office boy, depois fui promovido. Quando foi no ano de 87, mais ou menos, eu saí, porque chegou o período de ir para o quartel, de se alistar, e eu saí. Fiquei um tempo parado, e aí, luta daqui, luta dali, fui camelô de novo, para tentar a vida. Em 1989, consegui uma vaga para trabalhar na Evanil, como cobrador de ônibus. Um tio meu trabalhava lá, e pela indicação nós trabalhamos como cobrador de ônibus. E durante 5 anos eu trabalhei na Evanil, sou grato a Deus por ter aberto essa porta para mim. Aí trabalhei na linha da Central, Comendador Soares, e na linha de Cabo Sul eu fazia o último horário. E os rodoviários vão saber, né, que eu trabalhava no Sereno. Sereno, eu pegava 4 horas da tarde, terminava meia-noite, 1 hora da manhã, lá atrás da Rio Sampa. E naquele tempo a gente tinha que ir para Dutra, para pegar carona no Cometa, nos ônibus que ia para São Paulo, soltava lá na entrada de Queimados e a gente vinha andando a pé, de lá da Dutra até em casa, e eu morava no Fanchen, como moro até hoje. E aí depois de um tempo, criou-se uma lei de ter um ônibus noturno, e aí o Linave passou a ser o noturno,
que é o chamado Bacurau. Eu andei muito nele, né? Aí eu já vinha para Queimados e a gente utilizava esse trajeto. E aí depois, chegou no ano de 95, mais ou menos, eu vi uma oportunidade para fazer um investimento, que tinha um passageiro que trabalhava com copiadora, né, Xerox. E aí eu perguntei a ele, como é que faz para montar uma empresa? Rapaz, eu consigo as máquinas para você, você precisa de arrumar o ponto, e eu forneço as máquinas, você tem que chegar e ter a mercadoria e ter público. E aí, aqui na Avenida Doutor Pedro Jorge, tinha a pastelaria Álvaro, né, o seu Álvaro, ele era o dono da Era Vivo, a dona Dalgisa, que eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Do lado tinha ali um corredor, que eles era depósito, né? E eu pedi para alugar ali aquele espaço. Eles alugaram para mim e eu montei a copiadora Suprema. E naquele tempo a Xerox era 20 centavos em Queimados, né? Eu lembro muito bem que aí a Xerox sendo 20 centavos e eu cheguei fazendo a inovação, 5 centavos a Xerox. Então foi uma revolução. Muitas professoras, muitos alunos iam lá para tirar cópia conosco, né? 5 centavos. Então, tinha um tempo lá que eu às vezes fechava 8, 9 horas da noite, porque a demanda era muito grande. E lá, já naquele tempo, eu consegui ter 2 colaboradores comigo, que eram adolescentes também, e aí tinha a participação deles, o salário deles. Nesse período, pudemos ajudar algumas pessoas a transformar suas vidas, né? Porque tinha gente naquele tempo que não tinha condição de pagar para ter livros, e aí reproduziam cópias, trabalhos, e eram feitos ali. E aí depois, já ainda ali, eu recebi um cliente, né, que passou a ser um conhecido, e ele falou, olha, eu tenho um amigo que tem uma fábrica de refrigerante lá em Marechal Hermes, e eu queria ajudá-lo fazendo uma expansão. Tinha passado até, inclusive, inspiração naquele filme Ghost. E aí, estudamos lá a proposta, e eu falei, não, eu vou te ajudar e vamos montar aí uma equipe de venda. E nós criamos a maior equipe de venda porta a porta em Queimados de refrigerante Tubaína. E aí o trabalho cresceu tanto, e aí nós montamos ali na Avenida do Tinguá, onde é hoje a Sandra Silva, Escola Técnica, e ali quem era o dono ali, administrava ali, era o Mauro Ferrão, que era professor do Manuel Pereira, né? E aí, pelo nosso conhecimento, ele alugou para a gente, passou ali ser o gerenciamento. Depois o tempo passou, a empresa não deu conta, e aí saímos de lá. E aí eu já tinha encerrado as atividades lá na copiadora, e aí nós fomos trabalhar auxiliar de fotografia. E aí isso já fui lá em Botafogo. Entrei numa depressão, fiquei desempregado. E aí o que aconteceu? Um belo dia eu recebo na minha casa uma pessoa amiga, pastor Ziel, que ele tinha recebido uma ligação do meu tio que tinha conseguido para eu trabalhar lá em Caxias, na Redoma, como auxiliar de estoque. Trabalhamos lá um tempo e aí depois eu passei até a ser gerente da empresa lá. E aí tivemos nosso sucesso. Depois de um tempo eu saí de lá, fui virar vendedor de veículo lá em São João do Meriti, e eu fui trabalhar com Coutinho, né? Trabalhamos lá um tempo também. Depois nós saímos de lá, e aí eu fui virar vendedor de formulário contínuo. Eu, como vendedor de formulário contínuo, a minha rota era de Realengo a Itaguaí, e eu ia de empresa em empresa vendendo formulário contínuo. E aí o tempo passou, eu conheci algumas pessoas, e aí eu saí dessa empresa, e aí eu passei a trabalhar como de carro, né, fazendo lotada de carro, aqui nos bairros de Queimados, porque as empresas de ônibus não atendiam, e a gente começou a fazer transporte. E aí o tempo passou, e aí eu fui tentar uma faculdade, já estava com a idade já um pouco, né, avançada, já estava chegando aos 30 anos de idade, e a gente precisa definir nosso futuro na faculdade, universidade. Antes já tinha tentado fazer o vestibular, até fizemos o vestibular, não conseguimos a pontuação necessária para passar para o curso de Direito. E aí um belo dia conseguimos uma vaga lá em Santa Cruz, na universidade, Centro Universidade da cidade, lá em Santa Cruz. Então aí olha só como é que eu fazia.
Eu saía de trem de Queimados, ia até Deodoro pegava o trem até Santa Cruz, estudava lá no período da tarde. Saía de casa 11 horas para começar a estudar lá 1 hora da tarde. E eu estudava lá até 5 horas da tarde, 6 horas, e de lá vim embora. E aí lá eu conheci um amigo que tinha uma Kombi e falou, poxa, por que você não trabalha com lotada aqui? E aí comecei a trabalhar com lotada à noite e depois fazia Nova Iguaçu Queimados de madrugada. E aí começamos a fazer também a lotada aqui em Queimados. E aí criamos a primeira cooperativa de Kombi Queimados, que era a Copitac. E aí, como eu estudava e trabalhava, reunimos os amigos, chamamos um amigo nosso e ele passou a ser o presidente, que é o Teto. Teto foi o presidente da cooperativa e a gente organizava as coisas lá e pronto. E aí tínhamos que recolher lá uma ajuda para pagar o ponto. Ali onde é do lado da igreja Casa da Bênção, ali passou a ser o ponto das Kombis. Então nós rodávamos ali Valdariosa, Santo Expedito, Pau da Forca, rodava tudo quanto é lugar aqui, fazendo transporte alternativo de passageiro. E aí chegou um tempo que abriram o depósito público municipal lá no Fanchen. E olha o que aconteceu, prenderam todas as Kombis. A minha sorte, que eu tinha ido de Kombi para a faculdade e a minha Kombi não foi presa. E aí tivemos que nos reunir e em cima do prefeito na ocasião, que era o Azaí, falava, o prefeito, a gente precisa de liberar as Kombis, porque nós somos trabalhadores, a gente não está roubando ninguém. Ah, mas vocês estão irregulares e tal. Ó, vocês têm que conversar com o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, ele chegou lá, impôs as condições dele e falou, olha, aqui vocês não vão rodar. Se vocês tiverem alguma alternativa, vocês vão e trabalham. E eu já fazia também uma lotada para Vila dos Teles e sabia que existia uma demanda muito grande para ir para Pavuna no metrô. E aí foi quando nós negociamos para criar a linha de Kombi Queimados Pavuna. E eu lembro até hoje, né? Primeiro dia que eu trabalhei, carregamos 13 passageiros. E aquilo para mim foi uma alegria, porque eu sabia que ia dar certo, deu certo. E até hoje eu ouço histórias de pessoas que estudavam lá no Rio, não tinham condição de vir para cá, para cima, e aí através das Kombi, vinha de metrô até Pavuna, e da Pavuna pegava a Kombi para vir para Queimados. Não só morador de Queimados, mas também vários ao longo da Dutra que utilizavam de ônibus Queimados Pavuna, que, por incrível que pareça, é o mesmo trajeto que as Kombi utilizavam, que ia lá na Gillette, antiga Gillette, né? E saía por dentro ali, saía na Rua Mercúrio e vai até a Pavuna no metrô. E aí depois aumentou muito as Kombi, né? E aí eu já estava um pouco saturado, fazia direito, né? Lá em Santa Cruz. E aí eu me formei e aí surgiu a oportunidade de trazer algumas pessoas para serem sócias da empresa de ônibus queimadense, aqui em Queimados. E eu fui uma pessoa que intermediei isso, e eu fui convidado para ser um dos sócios, não para entrar com capital, mas entrar com trabalho, porque a gente vivia na cidade, conhecia a cidade, e a Queimadense, ela tinha autorização para circular, e aí eu passei a ser sócio da Queimadense. A Queimadense fazia a linha Fanchen, fazia Bairro do Carmo, e aí nós criamos a linha do Quebra-Coco, Três Fontes até o Santiago. E aí depois teve que fracionar a linha, passou a ser Santiago Centro e Três Fontes. Aí depois passei a ser advogado e hoje estamos aqui advogando na nossa cidade, prestando serviço. Só aqui no meu endereço que eu atuo, nós já estamos aqui há 16 anos, ajudando pessoas a resolver os seus problemas jurídicos. A minha vida, ela está nesse ponto. E aí a pergunta, por que agora você decidiu ser candidato a vereador? A nossa história política não começa agora, né? Desde a emancipação de Queimados, a gente já atua, que eu já fui líder estudantil na década de 80. Eu fui no líder estudantil porque, como eu trabalhava e pagava a minha mensalidade, uma ocasião, no tempo do Sarney, tinha um chamado gatilho salarial, e aí parece que teve um tempo que teve um congelamento de preço. E as mensalidades escolares não podiam ser aumentadas.
E aí o que, que aconteceu? Teve um mês que aumentou a mensalidade. Então nós nos reunimos e fizemos aqui um movimento estudantil para que as mensalidades voltassem ao preço anterior. E aí o que, que nós fizemos? Lá na minha escola conseguimos reduzir o preço e as outras escolas também acompanharam. Inclusive nós fechamos as escolas e conseguimos essa negociação. E aí quando chegou em 89, teve um movimento de emancipação com a brecha na Constituinte, que deu possibilidade de criar novos municípios, criou-se um movimento pró-emancipação e eu ajudei a fazer campanha, fui para Cabo Sul, fui lá para a Estado de Madureira, rodei Japeri. Aí como não passou, veio um novo projeto de lei e aí Queimados reduziu para o que é hoje e aí nós conseguimos o processo de emancipação. E aí quando foi em 96, quando eu estava lá na Copiadora Suprema, eu fui convidado por um amigo do meu pai, o Jax, para fazer parte de um partido. E eu vim candidato e fomos o segundo mais bem votado do partido. E olha que naquela época era o voto por cédula eleitoral, que a pessoa votava no prefeito e votava no vereador. Olha que aquele dia na apuração foi muito complicado, porque o pessoal pegou as urnas aqui, era saco, né? E levaram lá para o Sesc e ali foram 3 dias de sofrimento para a apuração dos votos. Tinha lá um boletim que nós tínhamos uma quantidade de voto. Quando nós votamos no dia seguinte, os votos foram reduzidos porque o juiz eleitoral mandou anular todos os votos que tinham o nome Marcelo, porque tinha um candidato a prefeito com o mesmo nome, e aí como esse candidato a prefeito estava impugnado, anulou todos os votos, e aí o resultado foi um pouco diferente, e aí nós paramos de vir candidato, e nas outras eleições nós ajudamos os candidatos. Ajudamos em 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 minha irmã veio candidata a vereadora, eu em 2012 eu fui presidente de partido, 2008 fui presidente de partido. Então a gente sempre está envolvido na nossa cidade com o pleito eleitoral. Quando chegou em 2000, a cidade precisava de mudar, porque havia aí alguns grupos políticos que precisavam de ascender um novo grupo, uma nova geração de políticos na cidade. E começamos a criar um movimento para vir candidato em 2020. Eu era afiliado a um partido, e aí esse partido não me franqueou para vir candidato, e aí depois nós fomos para um outro partido. Nesse outro partido nós tivemos a decepção, e aí depois nós viemos pelo PMN, candidato a prefeito, porque foi o único partido que nos deu a condição de vir candidato e que não seria negociado com os chamados grandes grupos políticos. E nós viemos com 23 candidatos a vereadores, apresentamos nossas propostas, e aí quando encerrou a eleição, tinham 10 candidatos a prefeito, e nós atingimos a 8ª colocação, né? Para alguns parece que foi difícil, eu também acho que foi difícil, era um ano de pandemia, a eleição acabou e aí a vida que segue. E agora recente, vendo a proposta do Partido Novo, né? Que é um partido que eu entendo que se conecta comigo, com aquilo que eu penso de política, que eu penso pela cidade. Fui convidado a participar do Novo, por ter um candidato a prefeito que a gente também entende que pensa como nós pensamos. O prefeito Alexandre Carvalho, que é um conhecido, e o Eduardo Mota é um amigo de infância, nós estudamos junto. O Manuel Pereira é um empresário de sucesso, o Alexandre Carvalho também é um policial militar da ativa, tem conhecimento, tem a gestão, trabalha com pessoas, sabe agregar. E aí nós fomos convidados para ser candidato a vereador. E aí eu entendo que esse é o momento de mudar a história da nossa cidade. Nossa cidade tem 17 vereadores, 17 cadeiras, e eu acredito que esse momento é um momento crucial para que a nossa cidade se liberte da velha política, né? Então estamos num partido bom. Hoje sou candidato a vereador pelo Partido Novo. Nossa proposta, nossas bandeiras estão relacionadas à mobilidade urbana. Vamos falar
sobre o transporte público municipal, vamos falar sobre as linhas de ônibus queimados, vamos falar sobre preço de passagem, sobre a conexão dos dois lados da cidade, da dificuldade de locomoção, dos horários do ônibus noturno. Nós vamos falar sobre os mototáxis que precisam de uma assistência, nós vamos falar sobre os bicicletários na cidade, das ciclovias, das ciclofaixas, vamos falar também de uma faixa exclusiva para motos. Vamos aqui pedir para ajustar e ajudar os mototáxis a terem aí a sua liberdade para trabalhar. Os taxistas de Queimados que estão abandonados precisam também ter o seu espaço. O pedestre precisa ser respeitado, né? Precisa se conectar, a cidade precisa se conectar, as pessoas precisam ter liberdade de ir e vir. Vamos falar também da habitação. A gente tem uma expertise em direito imobiliário e a gente sabe que 90% eles estão irregulares. E quando a gente dá a titularidade, o imóvel ele é valorizado. A gente quer que as pessoas tenham dignidade. Nós temos aqui o Conjunto Fanchen, que até hoje os moradores não têm a sua escritura, então não têm a sua titularidade registral. Nós temos aqui o Santo Expedito, que também tem o problema lá da sua escritura lá das pessoas. Nós temos aqui conjuntos habitacionais que as obras estão inacabadas. A gente tem aqui pessoas que moram em comunidades que até hoje não foram regularizadas. Então a gente vai lutar para que essas pessoas tenham dignidade. Uma outra pauta, uma outra bandeira é o empreendedorismo. O pequeno e microempresário, ele é marginalizado aqui na nossa cidade. A gente conversa com as pessoas, tem que pagar o alvará, tem que tirar a licença disso. Não existe nenhuma assistência jurídica nem contábil para eles. Então nós vamos abraçar essas bandeiras, vamos discutir essas pautas. Eu estou aqui colocando meu nome, a minha experiência à disposição para contribuir com a nossa cidade. Pode ter certeza, nós vamos fiscalizar as obras públicas, os contratos públicos, vamos trazer a transparência para que as pessoas conheçam como é que funciona a máquina e que possam participar conosco. Então, eu aqui já quero finalizar, mas dizer para você, sou candidato a vereador, meu número é 30.000. Você vai votar com consciência, vote em pessoas decentes. Também já quero dizer para você que conhece, que entende essa necessidade, não só de Queimados, você que tem algum parente que mora em Queimados, você que já passou por Queimados, você que conhece Queimados, você pode contribuir com esse nosso projeto, tá? Você pode contribuir doando para a nossa campanha através da chave Pix. E eu vou falar para você a chave Pix e vai aparecer aqui nas linhas aqui embaixo. É o CNPJ da nossa campanha, que é 56 336 501 000106. Eu quero fazer questão de ligar para você, de mandar uma mensagem, agradecer a você e prestar conta da nossa campanha. Vai estar no portal de transparência e nós sendo eleitos, nós atingindo nosso objetivo, vamos também estar à disposição para prestar conta do nosso mandato e nós vamos transformar a cidade, trazendo um novo tempo, novas soluções, porque somos o novo e, mais uma vez, não se esqueça, 30.000 é o nosso número de campanha. Muito obrigado, Marcelo Marinho, conto com o seu voto.